Olá a todos, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 2 de março, e esse é o seu Morning Call. No cenário internacional, o conflito na Ucrânia segue em destaque. Os países do Ocidente continuam a anunciar sanções econômicas e financeiras à Rússia. No campo das divulgações, os destaques serão os dados de emprego de fevereiro nos Estados Unidos, a inflação de fevereiro na Europa e indicadores de atividade na China, Europa e Estados Unidos. No Brasil, semana curta por conta do feriado de carnaval. A principal divulgação será o PIB do quarto trimestre de 2021, na sexta-feira. Mesmo com toda a pressão envolvendo os conflitos entre Ucrânia e Rússia, o último pregão de fevereiro foi marcado pela alta do Ibovespa. A sessão finalizou em 113.141 pontos, com alta de 1,39%. Em fevereiro, a bolsa subiu 0,89% e o acumulado do ano até aqui é de uma alta de 7,94%. Na última sexta-feira, a curva de juros não acompanhou a melhora no apetite a risco externo, subindo ao longo do dia à medida que os players reduziram ou zeraram suas posições antes do feriado. A divulgação do IGPM na parte da manhã, abaixo das expectativas, não foi suficiente para sustentar um alívio nas taxas. Com isso, o mês de fevereiro fechou com perda de inclinação na curva, devido principalmente às estimativas de alta para a Selic no curto prazo e o fluxo de capital externo. Desde janeiro de 2023, fechou em 12,44%, desde janeiro de 2025, encerrou em 11,42%, desde janeiro de 2027, foi para 11,31%, e desde janeiro de 2029, fechou em 11,46%. Bolsas internacionais amanhecem positivas em meio ao avanço das tropas russas em território ucraniano. Investidores aguardam a possível segunda rodada de negociações entre os países. Nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, endureceu seu discurso contra Putin, anunciando mais sanções à Rússia e apresentou sua proposta para combater a inflação. O espaço aéreo americano será fechado para voos russos e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos irá investigar oligarcas russos envolvidos em atividades criminosas. Além disso, Joe Biden afirmou que seu plano econômico para combater a inflação será reduzir os custos e diminuir o déficit fiscal. Na China, o índice encerra em baixa, em virtude das tensões geopolíticas e a temporada de resultados aquém do esperado. Por fim, o petróleo amanhece em forte alta com a decisão da OPEP de manter o plano atual para o aumento da produção da commodity em 400 mil barris a dia para cada mês. Em depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, realizado hoje, no dia 2, o presidente do Fed sinalizou que o Banco Central americano começará a aumentar as taxas de juros esse mês, apesar das incertezas decorrentes da crise na Ucrânia. Segundo ele, a alta da inflação em um mercado de trabalho extremamente apertado implicam necessidade de taxas de juros mais altas. Por fim, dados divulgados mais cedo mostraram que os empregadores privados dos Estados Unidos contrataram mais trabalhadores do que esperado em fevereiro, à medida que a recuperação do mercado de trabalho ganha força. Além disso, acerca do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, as sanções de vários países continuam, com os Estados Unidos fechando seu espaço aéreo para qualquer aeronave russa e com o discurso de Joe Biden chamando Putin de ditador e dizendo que ele irá sofrer com as consequências de seus atos. Enquanto isso, o governo da China declarou que não acompanhará o Ocidente nas imposições de sanções, alegando que isso não traria bons feitos. No Brasil, Jair Bolsonaro declarou neutralidade no que diz respeito ao conflito no leste europeu, ao destacar que um posicionamento contra a Rússia poderia implicar consequências negativas para o agronegócio brasileiro, que depende dos fertilizantes daquele país. Uma nova rodada de negociações entre autoridades russas e ucranianas está marcada para hoje, em Bielorrússia. Por fim, nos mercados globais, o clima geral permanece tenso. Por exemplo, o preço do petróleo do tipo Brent saltou para as máximas de quase 8 anos, enquanto as cotações de metais e produtos agrícolas subiram após sanções ocidentais interromperem o transporte de commodities exportadas pela Rússia. Estes movimentos adicionam mais pressão na inflação global, já em nível elevado. Essas são as principais notícias. Um bom dia a todos e bons investimentos.